Funções de contagem. Repare que nós temos aqui uma tabelinha, né, com alguns dados, tá? Então aqui nós estamos com as células preenchidas do A1 até o A8. Então vou usar esse intervalo aqui para explicar as funções de contagem. Primeira função de contagem, que é o count.num. O que essa função vai fazer? Dentro do meu intervalo, dentro do intervalo que eu selecionar, vai contar quantas células estão preenchidas com o número. Então, do A1 até o A8, qual que era a quantidade de células preenchidas com o número? Bate o Enter e temos aqui, ó, 1, 2, 3 células preenchidas com o número, está correto. Então, o count.num vai contar células preenchidas com número, somente com número. O count.valores, vou selecionar o mesmo intervalo, que é do A1 até o A8, vai contar o número de células preenchidas com valores. O que são valores? Células que estão preenchidas tanto com texto como com número. Estando preenchida com qualquer valor, ele conta. Aí é um cuidado que você deve tomar muito com essa função. Por quê? Às vezes acontece de quando a pessoa está digitando, sem querer, ela apertar a barra de espaço. Repare só, apertei o espaço. Então aqui dentro ó, temos um espaço. E se eu der um Enter, ele vai contar. Por quê? Porque o espaço ele é um caractere. Então o Excel ele reconhece como célula preenchida e conta também. Então tem que tomar muito cuidado para que na célula, no seu intervalo, não tenha nenhum espaço, que às vezes acaba acontecendo. Nós temos o count.c. O count.c, o que ele vai fazer? Dentro desse intervalo, ele vai contar células que atendam um determinado critério. Por exemplo, ponto e vírgula, porque eu vou separar os argumentos, o argumento intervalo do argumento critério, e vou colocar entre aspas Douglas, porque é um texto. Fecho aspas e fecho parênteses. Enter, ponto 1. Nós temos aqui um Douglas. Se eu colocar Douglas 1, ele não conta. Por que ele não vai contar? Porque aqui está apenas como Douglas. Se eu colocar como Douglas 1, ele vai contar somente 1. Por quê? Porque aqui está Douglas e aqui Douglas 1. Ele só vai contar quando a informação for idêntica. Aí sim. Se eu quiser, por exemplo, deixa eu apagar aqui, voltar ao que estava antes. Eu quero contar quantas células tem número maior que 20. Nós temos duas, né? Temos o 80 e o 70 aqui embaixo. Se eu colocar simplesmente maior que 20, vai dar... O que vai dar erro? O maior é considerado um sinal. Ele é um texto, né? Então, eu abro aspas, coloco maior, coloco 20, o valor que eu quero, né? Confirmar que seja maior, e fecho aspas. E aí ele fez a contagem. Nós temos dois valores maior que 20. Se eu quero exatamente 20, eu não preciso colocar o sinal de maior. Vou deixar entre aspas. Olha só, retornou 1, que está certo. Como é número, se eu tirar as aspas, funciona também. Tá? Então, número, tanto faz com aspas ou sem aspas. Tá? Número é indiferente. Agora, quando for texto, obrigatoriamente tem que ter aspas para ele poder fazer aí o processo de contagem. E temos também o contar ponto vazio. Vou selecionar o intervalo, vou fechar parênteses. E o que ele vai fazer? Dentro desse intervalo, ele vai contar o número de células vazias. Vou dar Enter e está aqui, ó. Nós temos duas células vazias, que é essa daqui e essa daqui. Aí é aquele cuidado que você deve ter. Se sem querer você bater um espaço, ele conta como célula preenchida aqui no caso, né, no conte valores, e no contar ponto vazio,
ele não conta como célula vazia, ele conta como célula preenchida, tá? Aí que vem um detalhe. Como que eu consigo então resolver isso, por exemplo? Aí é uma dica para vocês. Vamos supor que aqui eu tenha um espaço a mais. Então a contagem está diferente. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar somente o intervalo que eu quero analisar, ou aqui no canto ele vai selecionar toda a planilha, tá? Então aí depende muito de como que você quer. Vou selecionar aqui só esse intervalo. Vou na formatação condicional, vou adicionar uma regra, vou vir aqui nova regra, formatar apenas células que contenham, e aqui no valor da célula é igual a. E aqui eu coloco um espaço. Olha só, ficou aqui um espaço. Ó. Vou formatar o preenchimento, que é o fundo da célula, na cor vermelha, só para dar um destaque. Tá? Vou dar OK e OK. E está aqui. Ó. Então, com isso você consegue identificar com a formatação condicional se a célula tem um espaço ou não. Quando apagar o espaço e der Enter, aí volta a ficar em branco. Tá? Então, nós temos o continuum, conta o número de células preenchidas com número, somente com número. O conte.valores, conta células preenchidas com valores, qualquer texto, a célula estando preenchida ele conta. O conte.c conta de acordo com determinado critério. Se no intervalo atender ao critério, ele vai contando quantas células atendem a esse critério. E o contar ponto vazio retorna o número de células vazias, células que não têm preenchimento algum dentro do nosso intervalo. Então, as funções de contagem são muito utilizadas e cada uma tem a sua finalidade. De acordo com o que você quer, você analisa a finalidade da função e aplica ela dentro da sua planilha. Até a próxima aula.